É interessante aqui, essa tradução que aparece aqui, fala que havia oração incessante da igreja em favor dele. Tem alguma outra tradução? Contínua. Contínua é um sinônimo, né, de incessantes, não paravam de orar. Qual é outra? Como? Fervorosamente. Qual a outra? Sem cessar, intensamente. Ok, então, é assim, a palavra que aparece aqui, ektenos, essa palavrinha significa tanto incessantemente como fervorosamente. Ou, qual que é? Intensamente. Essa palavrinha significa as duas coisas. Eles não paravam de orar e eles oravam com muito fervor. Eles gritavam, caíam no chão. É isso? Não é isso. Não é isso. O que é orar com fervor? É orar de todo o coração. Tem um exemplo da oração com fervor, uma oração aquecida, uma oração intensa, no capítulo 22 de Lucas. É um exemplo máximo, aliás, é um exemplo extremo de oração assim. Lucas 22, 44. Veja aí, vocês conhecem bem, Lucas 22, 44, fala assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. Quem é aqui? Jesus. Aí tem isso aqui pertence a um texto que é questionado em termos da sua originalidade. Há manuscritos que têm esse texto, há manuscritos que não têm esse texto. Então existe uma dúvida sobre o fato desses versículos estarem ou não nos escritos originais. Não tem certeza disso, por isso está entre colchetes. Sempre que na Bíblia aparece um texto dentro de colchetes, é que existe um questionamento na área da crítica textual. O que significa isso? Olha, há manuscritos antigos que têm esses versículos. Há manuscritos antigos que não têm. Então, quais manuscritos são mais confiáveis? O tradutor, ele fala, eu não vou tomar essa decisão. O meu papel não é decidir qual é o manuscrito mais confiável que o outro. Esse é o papel da crítica textual. Eu sou um tradutor. Então o que ele faz? Ele coloca o texto e coloca entre colchetes, dizendo, olha, só para informar, esses versículos não estão em alguns manuscritos. Então não temos certeza. Mas enfim, usando aqui como ilustração aqui de qual é a ideia presente, se não estava nos originais, pelo menos estava na mente de escritores antigos, bem antigos. O que é oração? Oração incessante, a oração fervorosa. Aqui esse texto mostra, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Parece que a oração intensa, essa oração fervorosa, é uma oração fortemente marcada por emoções. Você é tomado, o seu coração todo apertado e você angustiado, ali suplicando intensamente. Tanto que é algo tão intenso que mesmo essas manifestações que eu brinquei agora, né, de você gritar, cair no chão, isso aí, essas são representações teatrais, né? Só isso, nada além disso. Uma oração intensa, as emoções envolvidas nela até impedem a pessoa de fazer isso. As emoções são tão fortes que ela se recolhe. É o contrário, ela não berra, não, porque as emoções fazem isso com ela. O Senhor aqui, o texto fala que ele começou a sangrar. Tem explicações científicas para isso, né? O suor dele começou a produzir gotas de sangue. Tamanha era a angústia que refletia inclusive no seu corpo. Então é isso que o texto está falando aqui. A igreja amava profundamente Pedro. Pedro era o seu líder principal até aqui. Depois, eu já disse, depois do capítulo 12, ele vai sumir, vai desaparecer. Vai aparecer só no 15 e ainda assim de modo secundário. Mas aqui ele é o líder principal, o líder querido da igreja.
Ele pregou, ele foi o pregador que fez com que os primeiros cristãos surgissem. Ele se levantou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e ele pregou, e ali e milhares ali se converteram. Essas pessoas todas, imaginem o quanto amavam esse homem. Eu me converti com a pregação dele naquele dia. Ele é o meu pai espiritual. Ele é o meu pastor. Ele não é só um apóstolo para mim. Ele é um pastor para mim, é um pai espiritual para mim. Então é essa igreja que está orando. E ela ora como? Ela ora com agonia, intensamente, ardorosamente e continuamente. Ela nem consegue parar de orar. Não é que marca o horário. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos marcar o horário, fazer uma corrente de oração. Então, serão 7 dias de... Não é, irmãos, não é isso. Tudo isso é superstição. Isso é bobagem. Você acha que Deus lá no céu olha e fala, nossa, corrente bonita, essa eu vou responder. Essa corrente é da boa, hein? Será que... Gente, será que Deus é... Desculpem, será que Deus é tolo? Será que eu posso manipular Deus? Impressioná-lo? Será que eu posso... Eu crio... vamos fazer assim, ó. 7 dias de oração e de jejum, ninguém solta a mão de ninguém. Gente, será que isso... não pode parar. Então, você só para de orar quando chegar o próximo grupo. Fazem isso, sabiam que fazem isso? Tem lá um grupo orando na igreja, você só para quando chegar o próximo grupo, porque não pode parar um minuto. Gente, será que as pessoas pensam que Deus não tem mente? Eu posso manipulá-lo como eu manipulo um animal? É isso. Isso tudo é superstição, é uma visão reducionista de Deus. Não era isso que acontecia aqui. Esses irmãos oravam intensamente porque eles não tinham outra coisa na cabeça. Eles não tinham outra coisa na cabeça. É uma situação de tanta angústia que eles só oravam sem parar. E essa oração, por causa do envolvimento emocional que eles tinham, do amor que eles tinham por aquele apóstolo, era uma oração ardente, de todo o coração. Eles amavam aquele homem. Eles viram, mataram Tiago. Meu Deus, o texto narra assim, parece que não foi nada isso. Mataram Tiago, próximo. Parece que é uma coisa boba, mas não é. É que Lucas, ele tem que escrever, ele não tem muito material para ficar descrevendo de modo poético, romântico, todo o sofrimento da igreja naquela época. Mas a igreja está sofrendo. Mataram Tiago. Era um dos líderes principais. Mataram-no cruelmente, covardemente, sem razão nenhuma. E agora Pedro é o próximo. Então a igreja está sofrendo, e por isso essa oração intensa, ardente, essa oração que não para. Eles não programaram, colocaram na agenda, oração das 9 até... Não é isso, é que a situação fazia com que eles não pudessem pensar em outra coisa. Agora pergunta, alguém já passou por isso? Quem já passou por isso? Pouca gente, hein? Deus é bom com vocês. Porque olha... Quem passa por uma situação como essa aqui, meus irmãos, você não dorme. Você não dorme. Aliás, quando você dorme, você acorda, a primeira coisa que você fala é, Senhor, socorro. Você abre os olhos, a primeira coisa, Senhor, socorro. Senhor, tem misericórdia. Senhor, por favor. Senhor, eu não tenho mais palavras. Eu não tenho mais palavras. Senhor, eu sei que eu não posso agir como os gentios. Usar de repetições o tempo, eu sei, mas Senhor, eu não consigo parar de implorar ao Senhor. Eu estou pensando naquele texto, batei, Senhor, eu vou bater nessa porta até minha mão quebrar. Buscar e buscar, Senhor, eu vou buscar até achar. Eu vou buscar até achar. E ó, pá, e batendo na porta. E passa o dia, você está lá trabalhando e Senhor, e a senhora em casa está cuidando da casa e Senhor, tem misericórdia, age Senhor, eu não tenho mais recurso nenhum, o que eu posso fazer? São 3 portões de ferro, é uma masmorra, são 4 guardas, são correntes, não posso fazer nada, socorro, o tempo todo assim. E Deus então, a história mostra, Deus atende. Eu não entendo isso aí não. Isso aí. Eu não entendo isso. A teologia da oração eu não consigo entender. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos coloca em situações em que nós somos instados a orar, não só com a boca, mas orar com cada célula do corpo. Por quê? Por que Ele faz isso? Alguém tem alguma resposta para mim? Para nos corrigir.
A igreja de Jerusalém precisava talvez aprender algo sobre oração. Dizer, vocês vão aprender o que é orar de verdade. Não vai ser reza. Senhor, obrigado pelo esse alimento. Perdoa a multidão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Legal. Perdoo sim, de nada pelo alimento. Mas eu vou ensinar vocês a orar de verdade. Vocês vão saber o que é orar de verdade. Vão saber. Vocês não sabem o que é orar de verdade. E aí você tem aqui um momento que lembra o salmista, os salmos, em que o salmista ele derrama seu coração ali. Ele se deita, né? Se prostra. Assim, socorro. Ele mostra as mãos, não tem nada aqui. Olha aqui. Está vazio, não tem nada. É muito lindo isso, é muito lindo. Eu já passei por isso aí, quando eu adoeci. Quando mexe com saúde, a gente fica assim. Quando mexe com saúde, tudo perde valor. Tudo que você tem perde valor. Quando mexe com saúde e você se vê na iminência de perder sua vida. Tudo mais fica... Não é que perde valor, fica secundário. Fica secundário. E você, né, se vê totalmente nas mãos de Deus apenas. O médico chega para você e fala assim, olha, eu não posso fazer mais nada. Já ouviu isso de algum médico? Você já ouviu isso de algum médico? Já ouviu? Qual foi a sensação quando o médico falou assim, olha, fizemos tudo? Meu Deus, eu já ouvi isso. Já ouviu? Fizemos tudo. Meu Deus, mas você não está falando de um braço quebrado. Se você fez tudo e está assim, eu vou morrer. Fizemos tudo. Como é a oração quando chega à noite? Da pessoa que escuta isso. Como que é a oração da pessoa que escuta isso quando chega à noite? Meu Deus. É isso aqui. É um clamor, Senhor, tem misericórdia de mim. Socorro. Eu não suporto mais as dores. Eu não suporto mais o vômito. Eu não suporto mais o cheiro do vômito. Eu não suporto mais as perfurações das agulhas. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais as dores no corpo nesta cama. Eu não consigo mais ficar aqui. Socorro, 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 socorro. É terrível isso. É essa oração aqui que nós estamos aprendendo aqui nesse texto. E é curioso, eu não sei, sabe o que Deus faz? Ele atende. Mas tem que chegar nesse ponto? Não sei, ele é assim. Ele, tá bom. Vai. Ele atende. Eu lembro que uma vez eu contei na quarta-feira aqui, vocês não vão acreditar. Eu contei numa quarta-feira aqui. Eu estava com dores que não paravam. Sabe o que eu fiz? Eu não tinha mais como orar. Eu falei, Senhor, eu não sei mais como pedir, eu não sei mais como clamar, não sei mais. Então eu lembro agora daquela senhora que tinha um fluxo no sangue, e ela por décadas procurando ajuda e nunca deu certo. E ela viu o Senhor. Aí ela não pediu nada para o Senhor. Ela foi pertinho, chegou perto e ela tocou no seu vestido. Na borda do seu vestido, que os judeus usavam vestes, e nas vestes dos judeus tinham pendentes, eram enfeites, pendentes em volta da veste. Ela tentou tocar naquilo ali, e ela conseguiu, tocou e sarou. E ficou boa. Jesus até falou, peraí, quem foi que me tocou? O pessoal falou, tá de brincadeira, você está na 25 de março, dentro do metrô, às 6 da tarde, quem foi que me tocou? Isso eu estava brincando com a gente. Fala, não, alguém me tocou de outro jeito. E aí, os irmãos conhecem o restante da história, a sua fé te curou e tudo mais. Eu lembrei desse texto, eu falei assim, Senhor, o Senhor não está aqui. O Senhor está no céu, eu sei, eu já aprendi, eu já estudei isso aí. O Senhor está sentado à direita do Pai. O Senhor não está aqui. O Senhor está fisicamente à direita do Pai. Então não tem como eu tocar no seu vestido. Não tem jeito. Está longe demais. Não tem. Então eu vou pedir uma coisa. Eu vou esticar minha mão.
e eu vou pela fé tocar no seu vestido. Sinta-se tocado. Sinta-se tocado. De noite. Simone do meu lado, ainda bem que ela está dormindo, senão ela ia pensar que eu estava louco. Falei, sinta-se tocado. Eu levantei a mão. Levantei a mão. Sinta-se tocado. Sabe o que ele fez? Sarou. Meu Deus. Aí eu dormi. Poc. Sarou. Eu toquei no vestido de Jesus. Eu toquei. Se perguntar para vocês, conhece alguém que tocou no vestido de Jesus? Meu pastor tocou. Ah, de noite. Ninguém viu. Ninguém viu. Sarou. Sarei e fiquei mais bonito do que eu já era. E você olha para isso. Jesus tem poder de fazer isso? Eu tenho que ser louco, rolar no chão para acreditar nisso aí? Claro que não. Eu creio, o meu Senhor Jesus é vivo. Ele escuta, Ele fala, Ele vê, Ele tem compaixão, Ele existe. Ele não é uma projeção mental, não é um Papai Noel religioso, não, Ele é de verdade. Ele é de carne e ossos, Ele escuta, Ele é poderoso. Ele vê, Ele age. Eu não sei porque Ele deixa eu chegar nesse ponto, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se eu não tivesse chegado nesse ponto, eu não saberia como é isso. Hoje eu sei como é isso. Eu sei como que é a oração, que não é assim, perdoa-me dando os nossos pecados, amém. Eu sei como que é a oração, que não é assim. Eu aprendi outro tipo de oração. E não é de gritar, berrar e rolar no chão, não, nem isso é bobagem, mentira. Isso aí é uma redução da humanidade. Isso aí. Nem animal faz isso. Eu aprendi a oração de todo o coração, essa aqui, da igreja. Ali, agonizando, implorando, socorro. E Deus ouviu. Cris. O senhor perguntou qual é a relação entre Deus e esse poder. Eu pergunto para o senhor, assim como eu perguntaria para esses irmãos. Esse fato, essa oração que o senhor fez e essa resposta, aumentou a sua fé? Nossa! Eu acho que isso é o que a fé, é o que a oração tem. Sim. Ela é evangelística no nosso contato com Deus. Uhum. Aumenta. A vontade que dá é orar sempre assim, né? Deitar na cama, tocar na veste de Jesus. Os irmãos entenderam o que eu falei, né? Não era um negócio de superstição, nada disso. Eu quis expressar minha fé. Expressar minha fé. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu tocaria. Sinta-se tocado, então. Eu sou aquela mulher lá. Me ajuda. E o Senhor atendia. Eu lembro quando eu era menino. Meu pai era policial. Eu aprendi assim, Deus foi bondoso comigo, né? Não é que você é bonzão, você aprendeu tudo. Não é isso. Eu estou contando para os irmãos coisas relativas a isso aqui e faço isso com toda humildade, irmãos. Meu Deus, eu já desisti há muito tempo da bobagem de ser alguma coisa. Esqueçam isso. Eu já desisti há muito tempo da bobagem, da imensa estupidez que é pensar que eu sou alguma coisa. Isso, nossa, está longe há muito tempo já. Mas quando eu era menino, um garotinho, meu pai era policial. Eu morava num barraquinho, ali, bem pequenininho lá, né, simplesinho e tal. E nós morávamos nessa casinha simples e não tinha quartos. Então eu dormia numa cama com a minha irmã. Nós éramos crianças e dormíamos numa cama de solteiro, aquelas caminhas que abrem, né, de mola assim. Dormíamos lá, eu e a minha irmã. A minha mãe e meu pai na cama ao lado. Meu pai trabalhava à noite como policial e era perigoso. E ele chegava então tarde da noite e nós dormíamos antes dele chegar. Mas eu não dormia. Eu sempre tive um apego muito grande com meu pai, muito forte. E ele não chegava às vezes. Ele atrasava. Meus irmãos, quando meu pai atrasava,
Eu ali na caminha, minha irmã babando no travesseiro. Aí eu começava a escutar o choro da minha mãe. Minha mãe chorando na cama ao lado. E eu lá, né? Ouvindo aquilo, de noite, no barraco, sozinho, ali. Começava a escutar o choro da minha mãe. A coisa tá feia. Aí eu me lembro que eu me ajoelhava escondidinho, para minha mãe não perceber que eu estava acordado. Eu me ajoelhava na cama e eu ficava prostrado, encolhido assim. Irmãos, eu implorava tanto para Deus trazer meu pai. Eu implorava tanto. Falava, Senhor, traz meu pai de volta. Traz meu pai para casa. Traz meu pai, Senhor, por favor. E ali, eu chorava, escondido. Eu cobria a boca assim, para minha mãe não saber que eu estava acordado. Aí, eu tinha um cachorro chamado Valente. Aí, numa certa altura da madrugada, eu escutava o portão abrindo, portão de pau, abria, e meu pai falava assim, sai Valente. Irmãos, vocês sabem qual é a frase mais linda que eu já ouvi na minha vida? Sabe qual é? Sai Valente. É a frase mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Quando eu escutava essa frase, sai Valente, saía aquele peso do meu coração, desabava assim, sumia, acabava. O Senhor respondeu a minha oração ardente. E isso, a Cris falou assim, isso aí fortalece a nossa fé, não fortalece? Fortalece. Sabe o que eu faço hoje de vez em quando? Estou contando tudo hoje, né? Quando eu estou com um problema muito grave, e eu estou pensando nesse problema na cama, né? Simone dormindo, Simone dorme muito, né? Você pode ver que todas as minhas ilustrações ela está dormindo, né? Está dormindo. Sabe o que eu faço? Eu me ajoelho na cama escondido naquela posição. E eu falo, olha o que eu falo, é tudo segredo que eu tenho, estou contando tudo hoje. Estou dando a real hoje aqui, né? Eu ajoelho daquele jeito, encolhidinho assim, e eu falo assim, Senhor, lembra daquele menininho lá naquele barraquinho? Sou eu de novo. Lembra que o Senhor, eu implorava para o Senhor trazer meu pai, e o Senhor atendia? Sou eu de novo, eu sou aquele menininho lá. Por favor, Senhor, faz eu ouvir o portão ranger de novo. Faz de novo eu escutar a voz da tua resposta, a voz do alívio, o ranger do portão e a voz do alívio. Faz eu escutar de novo. Irmãos, eu não entendo. Eu confesso, eu não entendo. Parece que essas orações, Deus fala, tá bom, sim, eu não entendo. É a concretização daquele texto que fala, pedi, buscai, batei. É a concretização disso. Ele atende. Claro que vai haver uma ocasião que ele vai falar assim, olha, mesmo assim eu não vou atender. Claro, vai chegar essa hora. Vai chegar o dia assim. Mas via de regra, ele atende. Não é à toa que Lucas coloca aqui essa expressão, olha, a igreja orava ardentemente por ele. E o desfecho vem depois. Essa oração ardente, Lucas quer mostrar que essa oração ardente, Deus responde. Responde 100%? Não. Mas via de regra, responde. Isso é muito lindo de ver. E se eu pedisse, e vocês fossem contar aqui, tenho certeza que vários irmãos vão dizer, eu já orei assim, e Deus atendeu. Não é verdade? Se eu pedisse para vocês levantar a mão, eu tenho certeza. Pastor, aqui não dá tempo de contar, mas eu passei por isso aí. E Deus ouviu, e libertou, e livrou. Esse é o nosso Deus. Ele gosta que a gente faça isso. Não sei porquê, mas Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta que nós oremos com esse fervor intenso. Isso é muito bonito de aprender, tanto na Bíblia como na experiência cristã.